Bem-vindo ao SSD, o Sábado de Sabedoria Divina. E hoje vamos falar precisamente do tema a sabedoria. Então, abra comigo a tua Bíblia e fica comigo neste vídeo até o final. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A palavra de Deus nos remete a três coisas: entendimento, inteligência e conhecimento. Todo filho de Deus, porque algumas pessoas que falam da sabedoria e só aplicam a sabedoria à mulher, dizendo a mulher santifica a casa. Ok, isso parece uma música, mas o que a palavra de Deus aqui nos chama a atenção é que nós devamos adquirir, mulher como homem. Deus exorta que nós, na verdade, até não exorta. A própria sabedoria chama a atenção, repreende. A sabedoria chama a atenção à conversão, porque a sabedoria é coisa principal na vida do homem. Sem sabedoria, nós perecemos dessa vida. Sem sabedoria, nós vamos viver uma vida fracassada, tanto homem como mulher. A sabedoria é inerente a todo filho de Deus, e Deus nos chama a andarmos na sabedoria e não na simplicidade. Por isso que a Bíblia diz: ó vós simples, até quando andareis na vossa simplicidade? Significa que Deus não quer que nós andemos na simplicidade, ou seja, na mera vaidade, ou seja, na ignorância, no conhecimento mundano. Mas Deus quer que nós adquiramos a sabedoria para obtermos o conhecimento de Deus. Porque quando você adquire sabedoria, você adquire o conhecimento de Deus. A sabedoria propriamente que estamos aqui a falar é a sabedoria divina, porque existe a sabedoria do mundo, mas estamos a referir da sabedoria divina. A sabedoria que foi escondida, que o diabo não conseguiu saber, porque se ele soubesse, não teria crucificado Jesus. Então essa sabedoria foi escondida. Daí que a própria palavra diz também que Deus usa as coisas tolas para confundir os sábios deste mundo. Então aí chama-nos a atenção de que há uma sabedoria neste mundo. Há uma sabedoria que não é a sabedoria divina, porque a sabedoria divina está escondida em Deus. No livro de Provérbios ainda, capítulo 1, versículo 20, onde fala que a suprema sabedoria, a suprema, ela grita nas praças, clama nas praças. A suprema não fala da sabedoria desse mundo, a sabedoria desse mundo que carrega arrogância. Por isso é que os fariseus pensavam que fossem sábios, mas não eram sábios, porque eles entendiam de uma certa forma, mas quando o Messias veio, eles não conseguiram saber que se tratava do Messias, e eles negaram e recusaram. Há uma sabedoria que é do mundo, há uma sabedoria que é maléfica, que é aquela sabedoria onde as pessoas usam para fazer encantamentos. Essa também é sabedoria, mas é considerada a sabedoria maligna, a sabedoria do mal. Agora, a sabedoria divina, esta é que faz a diferença. Essa faz a diferença em todo ser humano. E a Bíblia vai mais longe, quando fala: bem-aventurado ou abençoado é o homem que adquire sabedoria. Você não nasce sábio, mas você adquire sabedoria. E já vamos chegar em dois pontos, ou dois requisitos para que nós tenhamos a sabedoria. Mas antes, eu quero te convidar a que você conheça ou saiba primeiramente o que é a sabedoria. A sabedoria é a aplicação correta. Eu não disse aplicação somente, mas eu disse aplicação correta do conhecimento. A sabedoria é você aplicar o conhecimento. Então daí que é importante você adquirir ou ter conhecimento para poder aplicar esse conhecimento. A correta aplicabilidade desse conhecimento, aí você estará a ser sábio. Daí que eu comecei também por dizer que a palavra de Deus no livro de Provérbios 2, versículo 1, não somente fala da sabedoria, mas fala do entendimento, sabedoria, inteligência, e fala do conhecimento de Deus. Dois aspectos de vários outros que poderá existir na Bíblia, mas eu trago dois requisitos importantes para termos sabedoria. Primeiro aspecto, vamos orar por sabedoria. Você pode orar para que você tenha sabedoria. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que quem dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não lança em rosto, mas Ele dá liberalmente. Isso nos mostra de que o próprio Deus está interessadíssimo a que nós adquiramos a sabedoria. Peça a Deus que dá liberalmente. Deus não cobra para que você tenha
sabedoria. Porque Deus sabe que para você adquirir o conhecimento dele, você precisa ser sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, peça a Deus a sabedoria. Ore por sabedoria. Ore a Deus que te dê a sabedoria suprema. Ore a Deus para que você adquira essa sabedoria. Deus não nega aos seus filhos para que eles tenham sabedoria. Ele conheça mais. O segundo requisito para adquirir a sabedoria, o estudo da palavra de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 1. Filho meu, ouça bem. Quando você estiver a ler a Bíblia, não leia com pressa. Às vezes vocês leem com pressa para sair daí, para ir em outros. Ouça, melhor que você tenha a revelação de um capítulo do que você se apressar para ler a Bíblia inteira, mas não ter revelação de nada. Sempre que entras na palavra, não tenha pressa. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos. Os mandamentos são a palavra de Deus. Olha, a própria sabedoria quero corrigir. A sabedoria corrige. A sabedoria protege. A sabedoria te coloca em segurança. Se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, a sabedoria não está se impor, mas ela está querendo dizer que é imperativo você me aceitar. A Bíblia vai mais longe. Em Provérbios 8, ele ainda fala que eu, a sabedoria, por mim o mundo foi feito. A sabedoria é antigo, é o espírito. A sabedoria existe desde a criação do mundo. Aliás, foi através dela que Deus criou as coisas, o universo. E é a mesma sabedoria que nos chama a atenção para que nós adquirimos lá. Porque adquirindo sabedoria, você será um crente iluminado. Você será uma mulher iluminada. Sabedoria vai fazer de ti uma mulher com direção. Porque você é sábia. E assim também falo para o homem. Bem-aventurado o homem que adquire sabedoria e entendimento. Capítulo 7, versículo 5 de Provérbios. Fala da mulher prostituta. Fala da mulher que fez encantamento para levar aquele homem para a cama. Você pode ler. Provérbios capítulo 7, versículo 5. Eu vou antes. No versículo 4, dize a sabedoria, tu és minha irmã. Quem tem que dizer a sabedoria? Nós. E a prudência diz, você me aparente. Porque a sabedoria e a prudência andam juntos. Quem é sábio é prudente. Por que isso? Por isso é que eu disse, homem, você também precisa ser sábio. Não é só mulher. A mulher, sim, Deus disse que a mulher dentro do lar é que edifica a casa, etc. A mulher é sábia para edificar a casa. Tudo muito bem. Mas como filhos de Deus, há uma sabedoria que deve nos acompanhar para não incorrermos a caminhos errados. Porque se você, homem, também não for sábio como filho de Deus, você vai se deixar levar por todas as Marias, sem saber que quando você se relaciona com aquela prostituta, você carrega espírito dentro de casa. Porque você une a tua alma, a alma daquela pessoa. É mais do que sexo. É mais do que um relacionamento mero. Há mulheres que usam encantamentos. Não sou eu, é a palavra de Deus. Por que você precisa dizer sabedoria, você minha irmã? Prudência, você minha parente. Por quê? Para te guardarem da mulher alheia. Não só da mulher alheia, mas para te guardar da mulher estranha, que lisonjeia com as suas palavras, faz elogios com as suas palavras, usa os encantos que ela tem para levar esse homem para a cama. E você pode ler o versículo 6, versículo 7, 8 e você vai discorrer aí, vai ver o que a Bíblia te adverte. Porque fazendo assim, você estará guardando a tua alma. Alguns homens que gostam de se meter com qualquer mulheres na rua, principalmente homens casados, que gostam de andar com outras mulheres, adulterando. Olha o que a palavra de Deus fala. Quando você assim o faz, você não está a ser sábio. Ao mesmo tempo, você compromete a tua alma. Ela mesma ainda disse, o meu marido não está, saiu e não volta hoje. E eu já preparei a cama, já fiz os sacrifícios. Olha só que a palavra de Deus diz. Vai ler a tua Bíblia para você entender o que é ser sábio. Porque sendo sábio, você adquire o conhecimento de Deus. A palavra de Deus não está contra nós. A palavra de Deus é para nos corrigir, nos ajudar, nos posicionar. Quando ela fala isto, ela não fala isto porque quer nos expor ou nos comprometer. Não. Homem, veja bem o que você está fazendo. Diz a sabedoria, tu és minha irmã. E diz a prudência, você é minha parente.
quer dizer você anda com elas de mãos dadas. Estás andando com a prudência de mãos dadas. Quando você vê uma questão, analisa. Não vai com a Maria. Se já tens a Joana dentro de casa, não faça isso. Não leva a doença dentro de casa. Estamos a viver vidas completamente fora da vontade de Deus. E alguns de nós ainda clamam. Domingo vai com toda a cara lavada para a igreja. Quando a própria palavra de Deus tem essa exortação, tem essa chamada de atenção. A sabedoria está repreenderia por essa. Ela disse que quando vocês me ignoram, eu também, quando chegar o momento, vou vos ignorar. E vou vos ver vocês na vossa perdição. E ela está clamando na praça. Porque a sabedoria, pois, a principal que regula a vida do homem. Sem sabedoria, nós somos homens falhos. Deixa-te dizer, a tua idade de 50, 60, 80, não quer dizer que você seja sábio. Sim, provavelmente alguma experiência que você adquiriu da vida, mas não quer dizer que você sabe, porque a sabedoria também vê-se nos resultados da pessoa que essa pessoa atingiu. A sabedoria vê-se aí, mas não é tarde para nós adquirirmos sabedoria. Não é tarde para nós orarmos e pedirmos sabedoria a Deus para que nossos caminhos sejam corretos no Senhor. E quando você assim o faz, o Senhor não dá, literalmente Deus dá, porque Deus quer que você ande perfeito no Senhor. E Ele sabe que precisamos de sabedoria. E o segundo eu falei, primeiro, ore para adquirir a sabedoria e estude a palavra de Deus. Encontramos isso no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 3. Começa do versículo 2, capítulo 2, versículo 2 e adiante, versículo 3. Porque ao conheceram Jesus Cristo, os seus feitos, nós vamos ganhar inteligência. Consecutivamente, vamos cessar. Portanto, hoje eu fico por aqui. Deus abençoe essa palavra nos nossos corações.